Olá, 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 meus amigos e irmãos. Boa tarde, 12 horas e 3 minutos e nós estamos ao vivo. Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu botar meu fone aqui que eu esqueci para que possa favorecer aí a qualidade do nosso áudio. Vamos chegar. Tiago Delfim, meu Deus, é muito séria a sua entrada aqui, hein, Tiago Delfim? Tiago Delfim, eu posso publicar aquela foto que você mandou para mim ontem? Aquela foto que nós tiramos juntos num pós-culto, há uns 10 anos atrás. Eu posso publicar aquela foto, Tiago Delfim? Você me autoriza? Diga aí novamente. Aleluia. Graças a Deus. Vai lá. Vamos de aviãozinho? Vamos mandar essa live aí para alguém? Vamos? Una, Bahia, alguém entrou. Meu Deus. Espírito Santo. Ei, dia 13, hein? Alô, Espírito Santo. Dia 14, melhor dizendo. Semana que vem, sábado, dia 14, na D Fonte de Vida, vamos estar eu, minha esposa, and Delino Marçal, para a conferência Ouça, edição Vitória, 14 de janeiro, semana que vem, sabadão. E aproveitando, dia 13 de janeiro, no dia anterior, na sexta-feira, alô, Maranhão! Vamos estar juntos aí na conferência Ouça em São Luís, no Palazzo Eventos. Muito sério, hein? Vai ser lindo. Vamos estar com Samuel Messias, uma grande noite, 18 horas, check-in a partir das 17, não perde, vamos estar lá, ok? Pessoal de Uberlândia chegando também tenho coisas a dizer sobre Uberlândia, sobre a região do Triângulo Mineiro ali, Uberaba, estaremos com a conferência Ouça em Uberaba, no mês de março ou abril, um dos dois, inscrições abrirão já, e vamos dar um salve aí pra galera poder estar ciente, tá bom? Coisa seríssima, gente, que maravilha. A paz do Senhor daqui da Espanha, que maravilha, muito legal. Eu preciso ir à Espanha. Estive na Espanha numa conexão relâmpago, fiquei umas horinhas poucas no solo de Madrid, mas fora do aeroporto, mas não deu para ver nada. E quero muito voltar, conhecer Barcelona, meu Deus, eu creio. Quando vai ter Ouça em Belém? Vai ter Ouça em Belém, amada irmã Yasmin. Já lhe aviso que vai ter Ouça em Belém. Já estamos com a data confirmada. Já nós vamos falar sobre isso nas nossas redes aí. Mas a data do Ouça Belém já está confirmada, tá bom? Já está confirmada. Deus é bom, vamos lá, gente. Segundo dia da live, da nossa série de live, Usa-me. E eu cheguei de madrugada em casa. Ontem preguei em Cabo Frio. Tem alguém aí de Cabo Frio? Por acaso alguém que estava ontem lá na Lagoinha, Cabo Frio? Dá um salve aí, que coisa gloriosa, que noitaça ontem na Lagoinha Cabo Frio. Por isso que vocês estão me vendo com essa cara ainda meio amarrotada, porque sim, eu acordei depois das 11 da manhã, sim, porque eu fui dormir quase 4 da manhã, amém ou não amém? Você está aí me julgando, aleluia. Vamos lá, gente, seja Deus louvado, segundo dia da nossa live, Usa-me. E eu quero fazer menção de um texto bíblico do evangelista Lucas, no seu 5º capítulo e versículo de número 27. O pessoal está falando aí de Ouça Salvador. Povo maravilhoso. Teve a 1, teve a 2 e o povo falando de Ouça Salvador. E vai ter a 3, em nome de Jesus. Vamos ter a edição de número 3, tá bom? Vamos lá, só palavra agora. Depois a gente volta no finalzinho a falar de um pouquinho de conferência Ouça, falar um pouquinho da minha agenda dos próximos dias também, mas vamos só de palavra. E para a gente ficar só de palavra,
eu vou mais uma vez só pedir a sua ajuda aí, ó. Comenta, interage, porque a sua interação gera uma movimentação que faz a live tornar-se mais notável para o Instagram e isso faz com que ele notifique mais pessoas, ok? Assim funcionam os mantos, os meandros dos mantos das redes, tá bom? Mas você pode fazer. Rafa Najib, meu Deus, meu grande amigo, Deus te abençoe, amigão. Beijo para você, para a Ju e para a sua fábrica de galãs. Que os filhos do Rafa são lindíssimos e da Ju. Deus vos abençoe. Vamos lá, manda para um povo aí, para a gente alcançar mais gente, para a gente começar. Lucas capítulo 5, versículo 27, assim está escrito. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. A epígrafe desse texto, na enorme maioria das Bíblias, às quais eu já tive acesso até hoje, comumente apresenta-se da seguinte maneira: a vocação de Levi. Para os irmãos aí que estão começando a caminhar e a se familiarizarem com as questões bíblicas, esse Levi aqui é o irmão Mateus, ok? Que é o escritor do primeiro dos evangelhos, primeiro apresentado na Bíblia, mas não o primeiro a ser escrito. Então veja que o chamado desse homem, de Levi, ou de Mateus, ele está exposto aqui no verso 27. Na sequência, há um outro chamado que está envolto num contexto maior, num contexto mais elaborado, que é o chamado dos discípulos Pedro, Tiago e João, que também está em Lucas 5, e que é o comissionamento dos primeiros discípulos. Diferentemente, portanto, como eu acabei de falar, do chamado de Pedro, Tiago e João, a narrativa bíblica do chamado de Levi, ela é muito mais sucinta, ela é mais enxuta, ela ocupa dois versículos, só dois versículos. Enquanto que o chamado de Pedro, Tiago e João está envolto num texto que por si só já tem uma extensividade maior, que é o da pesca maravilhosa. Então há uma objetividade nesse chamado, e essa objetividade ela fala também de uma assertividade, e ela fala também de uma decisão que também é muito certeira da parte de quem recebe esse chamado. Ontem nós estávamos falando sobre Moisés, e nós estávamos justamente falando sobre o quanto Moisés argumentou, o quanto Moisés criou, né, um conjunto argumentativo que buscava dizer para Deus basicamente o seguinte: eu acho que o Senhor se enganou, porque eu não reúno as qualidades básicas, as qualidades mínimas para ser o interlocutor do Senhor. Eu tenho dificuldade para falar. Nós falamos um pouco sobre isso ontem aqui. Mas aqui na vocação de Levi, aqui no usa-me de Levi, há uma disposição muito mais pronta. E essa disposição pronta, ela é demonstrada e ela inclusive respalda, ela inclusive explica o porquê que apenas 2 versículos são suficientes para que a gente possa estar lendo sobre como foi esse chamado. Agora, o que eu quero que você compreenda é que não por isso ele se desqualifica, não por isso ele é um chamado menos importante, menos impactante. Eu diria, inclusive, pelo contrário.
Porque se você, por exemplo, faz um paralelo entre a experiência de Pedro, Tiago e João e a experiência de Levi, você percebe que Pedro, vou focar aqui em Pedro, que Pedro tinha muito mais razões aparentes, muito mais chances aparentes de atender a isso do que o teve Levi. Justamente por conta do pragmatismo com o qual o chamado de Levi ocorre. Vou relembrar você. Jesus está passando. Jesus não está na beira da praia. Jesus não está falando, pedindo barco emprestado. Jesus não está pregando 2 horas, 3 horas, para depois então olhar para Pedro e dizer, faze-te ao mar alto. E ele dizer, pela tua palavra lançarei a rede, e ir lá e trazer de volta, e ficar com medo. O Senhor dizer para ele, venha comigo. Vou fazer. Não, Jesus está passando. E passando, Jesus olha Levi num exercício da sua profissão. Olha Levi num dia mergulhado no seu cotidiano. E de repente a Bíblia diz que o Senhor Jesus olha para Levi e diz assim, segue-me. Olha isso, segue-me. Não é venha após mim e eu vou fazer de você um pescador de homem. Não tem poesia, não tem alegoria. Jesus, no chamado de Pedro, ele usa-se de uma figura de linguagem, pescador de homens. Uma figura de linguagem que mexe e mescla-se com o universo que Pedro conhecia, que mescla com a experiência que ele tinha cotidianamente, com aquilo que ele acabara de viver, que tinha sido justamente a experiência da pesca maravilhosa. Então Jesus sem poesia, Jesus sem elaborar um discurso, Jesus de maneira aparentemente pouco emocional e muito pragmática, Jesus olha para um cara e Jesus está passando, olha para ele e diz assim, segue-me. Segue-me. Só isso, segue-me. Aí você diz, então essa é uma experiência diminuta. Essa é uma experiência de chamado de que talvez Jesus não estivesse tão afim de usar Levi. Talvez Jesus não estivesse tão desejoso de usar Levi. Talvez Jesus não estivesse tão empolgado para usar Levi. Pastor, então eu estou percebendo que Jesus deveria estar de fato empolgado por Pedro. Jesus não está empolgado por Levi, porque não é elaboração desse convite. É usa-me, é segue-me. Eu quero que você compreenda que às vezes algumas histórias, elas são muito elaboradas, elas são muito bonitas, elas são muito maravilhosas, são testemunhos fantásticos de formas incríveis, através das quais a mensagem do Evangelho encontrou alguém, através da qual o chamado para o ministério chegou para alguém. E isso é maravilhoso, quando você para ouvir uma pessoa e ela fala sobre o seu chamado, e de repente ela fala, eu passei tantas noites sonhando, um profeta de uma nação estrangeira, aí etc. Você provavelmente já ouviu uma série, né? Uma série de testemunhos, de histórias maravilhosíssimas de pessoas que foram usadas por Deus. Só que o que está diante de nós aqui, pensa em como pode parecer não muito empolgante ao próprio Mateus contar como foi sua própria história. Mas talvez você esteja avaliando tudo isso a partir apenas do fato de que Jesus usou uma única palavra para falar com Mateus, enquanto usou um discurso bem mais elaborado para chamar Pedro. Mas eu quero que você compreenda que, na realidade, o pragmatismo dessa chamada não torna ela uma chamada diminuta. A forma como Jesus, de forma simplificada e objetiva, fala com Mateus, não torna Mateus menos importante. Eu diria até que muitíssimo pelo contrário. Jesus está enxergando uma disponibilidade, uma sede, uma vontade tão grande em Mateus que Jesus sabe que a ele bastará Jesus dizer, vem, segue-me. A verdade é que por detrás daquela casca,
de um homem detestável pelos judeus, um coletor de impostos repudiado pela sociedade judaica, evitado pelas pessoas, por detrás daquela casca de um homem autoritário, de um homem envolvido, de um judeu envolvido com o Império Romano, tido, portanto, como um traidor do seu próprio povo, uma pessoa por quem os seus pares judeus tinham aversão, porque era visto como alguém que tinha se voltado contra seu próprio povo, porque era um funcionário do império que se colocava acima do povo judeu, que lhe sangrava financeiramente, que lhe era injusto, coletando impostos sobretaxados, inflacionados. Então, tudo isso Jesus está radiografando através dessa visão. É que você olha e lê, você lê na Bíblia, Lucas dizia assim, Jesus passou e viu Mateus. Aí você acha que Jesus vendo Mateus, sou eu me vendo na tela agora aqui. Você acha que Jesus vendo Mateus é você vendo aí talvez alguém perto de você agora no trabalho? Você acha que Jesus vendo Mateus sou eu, se for na sacada aqui do apartamento e ver quem está passando na rua? Não! Jesus vendo alguém é Jesus radiografando alguém. Jesus vendo alguém é Jesus vendo seus medos, suas paixões, sua abertura, suas predisposições. Jesus vendo alguém é Jesus percebendo quão pronta já está a terra do seu coração. Por que Jesus lança uma semente aparentemente tão simplória? Segue-me. Segue-me não é uma semente simplória. Segue-me é uma semente que é minimamente necessária a uma terra que estava tão pronta como a terra de Mateus. A Pedro, Jesus teve que dizer, não tenha medo. A Bíblia diz que Pedro ficou assustado, aterrorizado. A Mateus, Jesus não diz nada, ele não diz não temas, ele diz segue-me. Então Jesus está radiografando uma prontidão. Eu quero que você compreenda que você não precisa ficar com ciúme das histórias incríveis que as pessoas tiveram. Você não precisa ficar enciumado com as histórias maravilhosas que as pessoas viveram em relação aos seus chamados. Se tudo com você aconteceu de uma maneira muito, muito prática, muito rápida, é porque o Senhor Jesus escolheu a semente certa para uma terra que ele já avaliou, que ele já sondou previamente e percebeu o quanto era uma terra absolutamente disponível. Seja bendito o nome do Senhor. O que Jesus vai fazer então é passar, e nessa passagem olhar para Levi e dizer para ele assim, segue-me. E você sabe o que vai acontecer? Ele vai se levantar do lugar onde ele estava, da mesa da recebedoria. Perceba que há uma desarticulação imediata entre ele e o lugar onde ele estava. Compreenda que tanto em relação a Pedro como em relação a Levi, há uma movimentação envolvida. Jesus, ao olhar para Pedro e dizer, venha após mim, ele está dando uma dica clara, eu estou indo. Venha após mim, ele está dizendo, eu estou de saída. Eu não vou permanecer aqui nesse ambiente. Eu não vou ficar aqui dando a você um tempo exacerbado para você ponderar uma série de coisas. Eu estou indo. Com Levi a coisa parece ainda mais dinâmica. Guarde essa palavra, o chamado é dinâmico. Eu não sei se você está pensando que Deus estará à disposição da sua resposta o tempo inteiro. Lamento lhe informar que não. A Bíblia diz que a seara é pouca, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então nós já temos uma relação que propõe um déficit. Se há um déficit de ceifeiros, então não há tempo para respostas prolongadas. Eu vou repetir isso aqui que é bom de você anotar. Se você pensa que Deus está à sua disposição, aguardando a sua resposta, até que você pondere todas as questões que você julga serem necessárias de serem ponderadas, eu me lembro aqui
de que quando Elias lança sua capa sobre Eliseu, convocando para o ministério, Eliseu diz assim: deixa eu ir me despedir dos meus pais e da minha mãe, do meu pai e da minha mãe. Elias diz para ele: vai e volta rápido, a não ser que você não tenha compreendido o que eu te fiz. Ou seja, se você não entendeu o que aconteceu aqui e agora e o tamanho da oportunidade que está sobre você, então você vai demorar. Agora, se você entendeu, você vai lá e volta rápido. Porque para quem já entendeu a grandeza do que está lhe sendo proposto, não demandam demoras. Quem está demorando é porque não entendeu a grandeza do que está sendo proposto. Quem está demorando demais é porque está achando que essa oportunidade vai bater na sua porta todo dia, recorrentemente. Quem está demorando demais não entendeu a grandeza do que está lhe sendo oferecido. Então o chamado ele é dinâmico. Pastor, eu estou aqui na série Usa-me, eu estou com isso queimando no meu coração, eu quero ser usado por Deus, amém. Então ok, eu creio que Deus manifestará algo a qualquer momento, algo que atenderá a esse seu clamor. Mas perceba o dinamismo disso. Perceba que quando ele apresentar isso, ele dirá, como diz a Pedro: venha após mim. Se é após mim, é porque eu estou indo. Venha após mim. Logo após mim, então estou saindo. É como ele disse a Levi: segue-me. Segue-me. Eu estou passando. Segue-me. Eu estou indo. Segue-me. Eu estou seguindo meu caminho. Se você escolhe ficar sentado onde você está, Levi, fazendo ponderações acerca do quanto você pode ganhar ou perder com aquilo que eu estou oferecendo a você, não dará tempo. Se você for pôr na balança para medir as contrariedades que você vai sofrer, as pessoas que vão se voltar contra você, não vai dar tempo. Se você colocar uma balança em cima da mesa da recebedoria para poder pesar o que eu estou lhe oferecendo versus o que você tem, não vai dar tempo. Eu não tenho tempo para aguardar você fazer um julgamento e uma ponderação longuíssimas a respeito de se vale ou não vale. Eu estou lhe chamando e estou seguindo. Então guarde esse ponto, porque é um ponto importante para você que está dizendo usa-me. Existe um dinamismo. Se você não compreender esse dinamismo, você sem dúvida nenhuma, se você não compreender esse dinamismo, você sem dúvida nenhuma vai perder a oportunidade. Jesus está dizendo segue-me. E ao dizer Jesus segue-me, ele vai se levantar da cadeira em que estava sentado. Ele vai se desassociar imediatamente. Ele vai se desassociar daquele lugar imediatamente. Ele vai sair dali de onde ele está imediatamente. E essa desassociação, essa desarticulação, ela é muito poderosa. Porque perceba o que eu estou dizendo para você. Não havia posição na qual Levi era mais detestado, senão naquela ali. Aquela posição onde ele estava, sentado à mesa da recebedoria, era justamente o lugar, era justamente a posição onde ele era mais detestado. Porque ele estava ali para colher os impostos, para receber o dinheiro suado das pessoas, o dinheiro sobretaxado das pessoas. Ele estava ali para olhar seus pares judeus, seus irmãos judeus nos olhos, olhar a fúria deles, o desprezo deles, olhar deles, o olhar acusador, julgador deles. Quantas coisas Levi não ouviu enquanto ali recebia os impostos dos judeus? Quantas vezes, se alguém não tinha coragem para dizer com a boca, com medo de ir preso, com o olhar dizia: você é um traidor do seu povo, o que você está fazendo aí, cara? Você não tem, como é que você tem coragem de receber esse dinheiro? Você sabe que esse dinheiro vai para a mão de César. Você sabe que isso não faz o nosso povo prosperar, isso não se volta favoravelmente ao nosso próprio povo. Você está vendo as condições do nosso povo, você está vendo que isso é sobretaxado, que isso é indigno. E ele encarava aqueles olhares, ele enfrentava aqueles olhares. Só que agora Jesus está indo, ele está se desarticulando daquilo.
Ele está saindo daquela cena, ele está deixando a cena na qual ele era recorrentemente visto. E ele está indo para um lugar, para um novo espaço. Ele está indo para trás de Jesus para começar a segui-lo. Pastor, ele vai mudar de rosto? Não. A cor dos olhos dele vai mudar? Não. O cabelo dele era curto, vai crescer, ou era comprido, vai encurtar, para que ele não seja mais reconhecido, para que Jesus vai fazer uma plástica nele, uma cirurgia plástica nele. Não. Ele vai continuar com a mesma cara de Levi que ele tinha quando estava sentado à mesa da recebedoria. Mesmo comprimento de cabelo que ele tinha quando era sentado na mesa da recebedoria. Ele não será modificado plasticamente, ele será modificado essencialmente. Sobretudo porque ele não cobra mais, ele agora entrega. Ele não é mais um cobrador, ele é um servidor de pessoas a partir daquele momento. Alguém vai continuar olhando e dizendo, é o Levi. Só que ele está tão claramente desassociado da sua antiga função, que claramente ele não é mais servo da sua antiga função. Ele está tão claramente desarticulado da sua antiga função, que claramente ele não é mais servo da sua antiga função. Eu quero que você compreenda algo muito poderoso que eu tenho a dizer, muito simples, é muito simples o que eu estou dizendo aqui, mas é muito útil. Nós não vamos sofrer alterações plásticas, nós não vamos sofrer alteração de feição. O que vai caracterizar a aceitação do nosso chamado, o que vai caracterizar o sim do nosso chamado, é essa desarticulação. Em suma, se você continua sendo visto nas mesmas mesas, vou repetir, se você continua sendo visto nas mesmas mesas, como você espera ser respeitado no novo propósito? Anota isso daí. Porque se você continua sendo visto nas mesmas mesas de antes, como você espera que o dito novo propósito para o qual você está se lançando seja acreditado pelas pessoas? Eu preciso dizer uma coisa dura, mas efetiva para alguém aqui. Sabe por quê? O seu chamado anda sendo desacreditado porque sua mesa não mudou. Sabe por que seu chamado anda sendo desacreditado? Porque sua mesa não mudou. Você não levantou da mesa da recebedoria. Você continua sentado na mesma cadeira. Você continua sendo visto na mesma velha posição que sempre foi. Você continua frequentando os mesmos lugares que sempre frequentou. Enquanto você não tiver coragem de se levantar dessa cadeira que está tão associada a quem você foi até hoje, enquanto você não tiver coragem de bater nessa mesa e dizer, eu estou saindo daqui, ninguém vai acreditar que você aceitou o chamado de Deus. Porque as pessoas precisam testificar isso. As pessoas precisam observar isso. Você precisa ter coragem de se desarticular de alguma coisa. Eu já disse isso uma pá de vezes em mensagens, gravadas, em púlpito. Já disse isso uma pá de vezes. E vou repetir aqui agora. Você tem conquistas na sua vida ministerial? Graças a Deus. Glória a Deus, eu também tenho algumas. Seja Deus louvado. Agora só vou te falar uma coisa, com todo carinho. Nenhuma conquista sua enobrece tanto a sua história quanto as suas renúncias. A renúncia é o troféu mais poderoso que alguém pode ostentar. Não existe troféu mais poderoso que o da renúncia. Nenhuma conquista consegue se fazer tão impactante aos olhos de alguém como uma renúncia. Se você mostrar para alguém que está duvidoso ainda quanto ao seu chamado, mostre para ele todos os seus troféus de conquista. Ele vai olhar e vai dizer, uau, é muito bom ser chamado por Deus. Mas quando você mostrar para ele seu troféu de renúncia, isso vai sensibilizar ele 10 vezes mais. Nada nos legitima. A conquista brilha. A renúncia legitima. A conquista dá notoriedade. E olha o fulano, rapaz, olha onde está. Olha o que Deus está fazendo. Uau!
A conquista brilha, mas só a renúncia legitima. A conquista reluz, mas só a renúncia autoriza. A conquista pode fazer com que os seus parentes olhem e digam, cara, fulano não acreditei não, hein? Eu vou te falar, hein? Caramba, eu chamou ele mesmo. Mas é na renúncia que eles olham e dizem, uau, esse negócio de Deus é coisa séria, hein? A conquista brilha, a conquista reluz, mas só a renúncia legitima, autoriza. Tem muita gente que, em função de algumas conquistas obtidas, está reluzindo muito, mas é alguém que tem poucas ou nenhuma impactante história de renúncia para contar. É por isso que ele tem muito brilho, mas pouca autoridade. Porque só o que autoriza alguém no mundo espiritual, só o que autoriza alguém no mundo espiritual é uma palavrinha chamada renúncia. Então veja, muita gente está chegando agora, eu vou repetir aqui rapidamente um ponto importante. Levi, ao ser chamado por Deus, Mateus, ao ser chamado por Jesus, de uma forma dinâmica, acelerada, Jesus está passando, diz, segue-me. Eu estou em Lucas 5, verso 27. Levi se levanta, ele sai dali, irmão, sai daquilo ali. Então não espere que as pessoas validem, que as pessoas acreditem no seu chamado, na sua conversão, no início de um novo tempo, na adesão a um novo propósito, se você continua sentado à mesma mesa. Se você continua frequentando os mesmos lugares. É marca de um vocacionado o abandono imediato dos lugares onde era visto. É marca de um vocacionado o abandono imediato das cadeiras em que se assentava. Aleluia! Ah, mas Deus não pode me usar aqui agora? Não! Ah, não! Eu não posso aproveitar isso? Não! Sabe o que você vai perceber? Fazendo um paralelo entre o chamado recente de Pedro e o chamado de Levi, que estão no mesmo capítulo 5 de Lucas, você vai perceber que Jesus usou o barco de Pedro. Usou ou não usou? Sim ou não? Usou. Mas Jesus não usou a mesa nem a cadeira de Levi. O barco de Pedro eram úteis para Jesus. Eles tinham um aspecto de neutralidade. Escute o que eu estou dizendo. Eles eram um tipo de instrumento, um tipo de ferramenta que tinha um aspecto de neutralidade que dava a Jesus a condição de poder usar. Era um objeto usável, que tinha uma neutralidade. Jesus pôde usar o barco de Pedro como uma plataforma para, sobre esse barco, ministrar a palavra. Mas Jesus não podia usar a mesa, nem a cadeira de Levi. Porque a mesa e a cadeira de Levi não tinham um aspecto de neutralidade que tinha o barco de Pedro. A mesa e a cadeira de Levi não podiam ser usados como foi usado o barco de Pedro. Porque elas não tinham esse aspecto de neutralidade. Pelo contrário, elas tinham um tipo de envolvimento que tirava delas a capacidade de serem objetos, instrumentos ou ferramentas aproveitáveis a Jesus. Escuta o que eu estou dizendo para você agora. Porque tem vezes que Deus chama alguém e esse alguém vem trazendo consigo coisas. Estou falando do barco de Pedro. Coisas que Jesus pode usar. Coisas que podem ser úteis no ministério. Pra você ter uma ideia, Jesus gostou tanto da ideia de usar barco para pregar, que lá em Marcos, capítulo 3, salvo engano, Jesus diz assim, eu quero um barco sempre à minha disposição. Porque ele gostou da ideia. E não era só para viajar, não. Era para poder usar como plataforma, para ficar em cima no mar pregando. A ideia é essa em Marcos 3, que de novo tinha uma multidão que tomou a areia da praia do Mar da Galileia. Então compreenda que Jesus gostou da ideia e deu sequência à ideia de usar barco como plataforma. Mas eu nunca vi Jesus subir em cadeira. Nunca vi Jesus subir em mesa de coletor de impostos para pregar. Porque perceba, o barco é uma plataforma utilizável. A mesa da recebedoria do Império Romano não é uma plataforma utilizável.
O barco é uma plataforma utilizável ao ministério de Jesus. Mas a cadeira e a mesa de Levi não são uma plataforma utilizável ao ministério de Jesus. Pastor, então o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo o que está claro para você. Que existem coisas que são aproveitáveis quando a gente chega para Deus. Existem coisas que são descartáveis. Existem coisas que Deus poderá usar, coisas que você veio trazendo, que Ele poderá usar. Mas existem coisas que você vai ter que pegar e jogar fora. Porque elas não têm a neutralidade necessária, elas têm uma história de corrupção, de comprometimento. Ah, meu Deus, eu estou falando com alguém aqui. Não dá nem para reciclar, campeão. Tem uma história de corrupção e comprometimento que você só tem uma coisa a fazer, se desarticular disso imediatamente. Não dá para você lavar essa mesa. Não dá para você lavar essa cadeira, não dá para pintar ela de outra cor. Não dá para você chamar um marceneiro. Não dá para você colocar um verniz diferente. Essa mesa é descartável. Essa cadeira é descartável. Existem coisas que você usou, coisas que diziam respeito à sua vida, até o momento do chamado de Deus, e que elas não poderão seguir com você. Queime-as. Queime-as. Queime-as como Eliseu queimou os bois. Queime-as. Ah, não posso queimá-las porque não são minhas. Ok. Eliseu queimou os bois porque eram deles. Mateus não queimou a mesa não era dele, era do Império Romano, então ele se levantou e saiu. Que às vezes a nossa desculpa é essa, não posso porque não é meu, então se levanta e sai. Se você não pode pegar a mesa da recebedoria nem a cadeira e colocar na fogueira, então não tem problema. Não, se eu colocar na fogueira não é seu, vai te dar problema, né? Não é meu, eu não posso mexer com isso que não é meu, não tenho autoridade sobre isso, então saia você. Porque quando uma mesa e uma cadeira se tornam indignas do tamanho do que Deus está te propondo, são indignas da santidade do que Deus te propõe, da moralidade do que Deus te propõe. Então, se você não pode queimar a mesa e a cadeira, saia você da mesa e a cadeira. Deus está parando alguém nessa live aqui e agora, só para te dizer isso. Você passou as últimas semanas tentando arrumar um jeitinho brasileiro de se manter nesse lugar, de se manter com essa mesa, se manter com essa cadeira, talvez se lavar, não sei, talvez se invernizar, ainda presta, mas Deus está me chamando, mas Deus quer alguma coisa comigo, Ele está passando, eu estou na live dizendo usa-me, subi a hashtag dizendo usa-me, mas aí eu vou dar uma invernizada na mesa, pastor, usa-me 2023, mas vou dar uma ajeitada na cadeira, usa-me 2023, mas vou dar vou trocar a de cor e ninguém nem vai saber. Não dá. Não dá. Não dá e não dá. Eu vou falar gritando isso mesmo. E botando a cara assim, ou na lente assim, você vai ficar bem assustado. Você que está entrando na live agora. Não dá para manter-se nessa mesa e nessa cadeira. Não dá para invernizar, não dá para lixar, não dá para trocar o tom da cor. Não dá, não dá. Ou você se desarticula dela, ou seu ministério nunca terá credibilidade. Não posso queimar, pastor. Não posso que não é minha. Então se levanta e sai. Eu não posso porque eu estou vendo que começou uma série de situações, eu estou vendo que começou uma série de problemas, é mentira para todo lado, é engano para todo lado, é safadeza para todo lado, mas não, isso aqui não é meu, então saia. Saia. Não, mas eu não posso porque, então, me desculpe, não fica chateado comigo não. Então você não quer usa-me. Você quer outra coisa. Se você quer usa-me, então se levanta e sai. Que se você está pensando que porque Jesus usou o barco de Pedro, Jesus vai subir na tua cadeira de recebedoria, se você está pensando que porque Jesus usou o barco de Pedro, Jesus vai subir nessa mesa de coletor de impostos, ele não vai não. Porque o barco de Pedro tinha neutralidade moral. O barco de Pedro não era enviesado. O barco de Pedro não era enviesado ideologicamente, o barco de Pedro não era enviesado moralmente, o barco de Pedro tinha neutralidade, ele subiu e pregou, e não se sentiu desconfortável, não se sentiu pouco à vontade, não, subiu e pregou. Jesus não ungiu o barco, não clamou, não, Jesus subiu e pregou, e tinha neutralidade, podia ser uma plataforma através da qual Jesus poderia proclamar o Evangelho.
Mas a mesa de Pedro, a mesa de Mateus não tinha neutralidade. Ela precisava ser ou queimada ou abandonada. Queimada não podia porque a mesa não era dele. Então ele se levantou e saiu. Diga um amém aí, só para eu saber que você não está engasgado, que não está chateado, né? Pastor, então, peraí, porque agora ficou... Já estou encerrando. Agora ficou muito ruim. Poxa, agora ficou... Agora... Porque eu vou começar zerado? Ninguém começa zerado, fião. Ninguém começa zerado. Ah, mas peraí, eu estou em desvantagem. O irmão Pedro ofereceu um barco, já chegou chegando, sendo útil ao ministério de Jesus, dando até uma ideia que seguiu o ministério de Jesus até o final. Poxa vida. Ah, e eu zerado aqui, não tem nada para oferecer. Você sabe o que aconteceu na sequência de Lucas 5, quando Jesus chama Levi e ele se levanta da mesa da recebedoria? Você sabe o que aconteceu? Que Mateus, ou Levi, deu um jantar na sua casa. E sabe quem ele chamou? Os publicanos. Ah, pastor, não entendi nada. Então, continuou tudo a mesma coisa. Não, pastor, continua assim. Continua a mesma coisa, porque o senhor acabou de dizer que ele chamou os publicanos. Então ele não abandonou, foi coisa nenhuma. Não. Como não? Claro que ele abandonou. Chamou para quê? Para comer. Teve o quê? Teve jantar. E Jesus? Foi também. Mas eles comeram onde? A mesa. Ué, então teve mesa? Teve. Mas não é a mesa dos publicanos. É a mesa de Levi. E ele não é mais publicano. Não é a mesa do império, é a mesa da casa de Mateus. Mateus não é mais cobrador de impostos. Mateus agora já é discípulo. E por ele ser discípulo, a mesa dele, da casa dele, ele reúne os seus amigos, reúne as pessoas que ele conhecia, numa reunião para a qual eles vão atraídos pela amizade que tinham com ele. E quando chegam lá, Jesus fala a eles poderosa, impactantemente, a uma classe de pessoas que não estava no mar da Galileia, juntamente com a multidão da pesca maravilhosa. Eu preciso que você entenda isso. Pastor Levi entrou zerado para o ministério de Jesus. Pedro entrou com vantagem que tinha um barco para oferecer. Levi entra zerado, ninguém entra zerado. Pastor, mas Levi não tinha um barco para oferecer, mas ele tinha suas relações. Levi ofereceu o seu network. Ele colocou na mão de Jesus assim: Senhor, eu tenho isso aqui para te oferecer. As pessoas que eu conheço, minha rede de relacionamentos, minha carteira de clientes, eu tenho esses caras aqui, ó. Jesus olhou a lista e disse assim: esses caras aqui não estavam no mar da Galileia, não. Eles não vão lá para o meio da plebe, eles não ouvem mensagem lá no meio do mar, eles não ouvem, não. Eles não estavam lá naquela multidão. Essa lista toda aqui, Levi, ninguém tinha lá. Fala o seguinte: marca um jantar e chama eles, que essa noite eu como com eles e prego para eles. Aleluia! Ninguém entra zerado. Há algo que você tem a oferecer, a começar pela sua própria vida, que é o que há de mais importante. Quando Levi se levantou da mesa da recebedoria, alguém vai dizer: agora ele não tem mais nada para oferecer, porque agora ele não tem mais um emprego público, agora ele não tem mais relações, agora ele não tem mais grana, agora ele não tem mais um salário. Levi não vai ser dizimista forte do ministério de Jesus, que ele agora está desempregado. Mas a cena é linda, você que não percebeu. Ele está deixando mesa, cadeira, trabalho, ele está deixando emprego. Ele não vai ser um dizimista forte no ministério de Jesus, mas ele está indo assim, ó, de peito aberto, sem nada, e está gritando com isso, dizendo: tudo que eu tenho é minha vida e minha disposição, e eu estou apresentando-a hoje aqui diante do Senhor. Eu estou te seguindo com tudo que há em mim.
Seja bendito o nome daquele que ao dizer segue-me, eu estou dizendo usa-me. Seja bendito o nome daquele que na simplicidade de dizer segue-me, eu objetiva e simplesmente respondo, usa-me. Você tem algo a oferecer. Mateus tinha uma lista, Mateus tinha um network, Mateus tinha uma rede de relações. E não vai ser na mesa deles, vai ser na mesa de Mateus. Porque a mesa deles não tinha neutralidade, era mesa de publicano, mesa de romano, mesa de ímpio, mesa sobretaxada, mesa inflacionada, mesa corrupta. Mas a mesa de Mateus agora é mesa de crente. Então Jesus se assenta lá, que é mesa de crente. Aleluia! Bendito o nome do que era, do que é e do que há de vir. Você tem algo. Você é alguém interessante para Deus. Interessante para o ministério. Deus está olhando para você e radiografando você. Você pode estar sentindo que não tem nada a oferecer. Mas eu tenho uma palavra para te entregar essa tarde. Você tem. Você é interessante para Deus. Seu coração é interessante para Deus. Sua vida é interessante para Deus. Oh, aleluia. E Deus vai usar você nesse ano de uma maneira poderosa. E quando esse ano estiver terminando, você olhar para trás e perceber todas as experiências que você teve. Tudo que Deus fez. Você vai se lembrar desse dia 5 de janeiro. Dessa live. Onde você não estava acreditando. Mas onde Deus colocou alguém no meio do dia para dizer para você através de uma tela: eu quero usar você. Você me interessa. Você me é caro. Você me é importante. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar para que todas estas verdades sejam consolidadas no seu coração. Para que essas sementes, hoje em tempos de tanta distração, tempos onde as pessoas estão vendo uma live num momento, no outro momento estão pulando para outra coisa, então fazendo uma ligação, então... E às vezes as sementes se perdem. Mas isso não é o que vai acontecer com você. Eu creio que essa semente vai encontrar em você uma terra boa. Como era tão boa a terra de Mateus, que bastou Jesus dizer uma única palavra. Bastou Jesus fazer um convite sucinto. Se você pode, feche os olhos agora. Pai de amor, em nome de Jesus. Tu és o eleitor. É o Senhor quem elege. É o Senhor quem determina. É o Senhor quem preside sobre as eleições. Não existe quem tenha o poder de se auto-intitular. A tua palavra diz: não fostes vós que escolhestes a mim. Nós não somos os teus eleitores. Tu és o nosso eleitor. Tua palavra diz: mas eu vos escolhi a vós. E é nessa crença de que o Senhor nos escolheu que eu te peço agora: acalma tempestades internas. Todo sentimento de dúvida, todo sentimento de autocomiseração, de pena de si mesmo, caia por terra agora no poder do nome de Jesus Cristo. E que você, que Senhor, aqueles que estão me ouvindo agora, tenham a ousadia de crerem que o Senhor os está levantando para um novo tempo. Eles estão dizendo: usa-me. O Senhor está dizendo: segue-me. E eles estão deixando mesas e cadeiras. E o teu nome será glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado por você estar até agora aqui. Obrigado por você ter estado comigo. Amanhã é a terceira e última live da série Usa-me. E eu quero ver você aqui comigo. A live vai ficar gravada. Deixe seu comentário, diga a palavra que mais tocou seu coração. Diga de onde você assistiu a live. Deixe nos comentários da live, porque ela vai ficar gravada logo após o término. Logo após o término dessa live também, eu vou subir agora um history com o cartaz e também o link para inscrições do seminário online que eu vou realizar agora, segunda e terça-feira. Serão 2 aulas,
às 21 horas, um horário alternativo para você que chega do trabalho, para você que chega do culto da sua igreja. Eu vou realizar duas aulas do primeiro seminário online do meu ministério, um conteúdo inédito, com o tema O Veículo que Deus Confia. Você sabia que houve um veículo que Deus confiou? Confiou tanto que através deste veículo... eu não posso dar spoiler, não. Não posso dar spoiler. Vai lá. Vou colocar agora, quando terminar a live aqui, eu vou subir o cartaz no meu history, vou colocar o link. Clica agora, tem gente de plantão agora para te atender, te dar informações sobre o seminário O Veículo que Deus Confia. É aula, é momento para falar com os alunos, para a gente estar junto. Não é só uma live, uma outra estrutura, um outro tempo. Vai ser lindo e você não pode perder essa oportunidade. 2 dias de uma imersão profunda, tempo de dedicação, meu Deus, vai ser incrível. Vai lá, tá bom? Hoje eu vou estar na DEVEC Recreio, na Conferência da Família. Amanhã estarei ministrando em Suzano, no sábado na Debrais e no domingo de manhã, permitindo o Senhor, eu vou estar na Igreja Nasci para Deus em Guarulhos. E quero aproveitar esses últimos minutinhos aí e pedir ainda a sua atenção, porque graças a Deus é o tempo inteiro nos comentários, nas caixinhas de perguntas, as pessoas falando da Conferência Ouça, então eu não posso deixar aqui de dizer que na semana que vem nós vamos estar no dia 13 em São Luís, eu, pastora Camila, Samuel Messias. No dia 14 vamos estar em Vitória, eu, pastora Camila e Delino Marçal. Já é semana que vem, você tá aí, o ano ainda não começou. Quem não começou quer, rapaz? Vai lá, você vai entrar no link que está na minha bio. Quando você clicar no link da minha bio, vai abrir para você todos os próximos eventos e conferências. Vai aparecer o seminário e logo após vão aparecer as conferências ouça em ordem de acontecimento. Então já vai aparecer São Luís. Clicou lá, já vai te direcionar, já vai direto te jogar para a plataforma onde você faz a inscrição. As vagas são limitadas. Você não pode perder mais tempo. E também lá você vai ver inscrições para Aracaju, Conferência Ouça Aracaju, onde vamos estar com Samuel Messias também em fevereiro, no mês que vem. Você vai ver lá também inscrições para a Conferência Ouça de Teresina, num teatro lindo no Piauí. Vai ser um tempo maravilhoso, onde a gente vai estar com a querida Eliane Oliveira. 300 com buzina, 300 com tocha. Meu Deus do céu, você não está entendendo o que vai acontecer naquele teatro, não. Vai ficar pequeno. Tá lá para você também de Teresina, no Piauí. Link tá lá na minha bio. Só você entrar e fazer a sua inscrição por lá. E já vou dando aí spoilers para já aquecer a gente. Uberaba, Triângulo Mineiro, vamos estar juntos. Belém do Pará, vamos estar juntos em nome de Jesus em breve. E quero dar um super spoiler aqui, porque já é mês que vem. Foi assim, ó. Rio de Janeiro, nós vamos estar juntos na Conferência Ouça, no Rio de Janeiro capital, na Barra da Tijuca, na Lagoinha Barra, mês que vem, numa terça-feira, um dia que pouquíssimas vezes tem culto nas igrejas. Tem culto na tua igreja, vai pro culto da tua igreja. Vai ser um dia lindo, um dia tremendo. Nós vamos estar com a querida Ana Nóbrega, eu e Camila pregando, e a Ana Nóbrega cantando. Meu irmão, eu tive com essa serva do Senhor, com o esposo dela, recentemente na Bahia, em Barreiras, e eu fui tão tocado por Deus, que na hora de púlpito eu falei para ela, querida, falei para o esposo, vocês têm que estar com a gente na Conferência Ouça. Tem que estar, eu preciso ouvir vocês, ser ministrado por vocês na Conferência Ouça. E eles vão estar com a gente em fevereiro. Última terça de fevereiro, inscrições abrem ainda essa semana, vou te avisar. Ainda essa semana as inscrições serão abertas, mas já vai mobilizando todo mundo, avisando todo mundo que vai ser lindo a Conferência Ouça no Rio de Janeiro. Ah, pastor, mas eu sou do Rio, mas é longe para mim. Eu sou da região dos lagos, vai ficar longe, vou chegar em casa de madrugada. Acalma o teu coração, meu servo, porque nós vamos estar na região dos lagos e não vai demorar, é breve, vai ter Ouça Cabo Frio, para a gente estar pertinho de todo mundo da região dos lagos. Eu sei que é um pouco longe, para a galera voltar aqui da capital para a região dos lagos, então
nós vamos aí, vamos fazer a conferência Ouça Aí. Então, alô, Cabo Frio, Macaé, Araruama, Búzios, Iguaba, todo mundo, nós vamos estar juntos em nome de Jesus em breve, e a gente já está dando as informações muito em breve, tá bom? Deus seja louvado pela sua vida, obrigado pela sua companhia, chama todo mundo para a gente concluir essa jornada amanhã. Repetindo, live vai ficar salva, deixa seu comentário lá na publicação, diga de onde você assistiu, diga o que mais tocou você, mande a live para alguém, né? O vídeo para alguém da live, para que alguém possa assistir, para que o Senhor possa tocar mais pessoas, tá bom? Maraísa tá falando, Arraial do Cabo. Ah, Maraísa, és tu, Maraísa, secretária do nosso ministério, nossa grande colaboradora, nossa grande amiga. Deus seja louvado pela sua vida, Maraísa, pela vida do Bruno, pela vida dos seus filhos. Verdade, Arraial do Cabo, né? A belíssima Arraial do Cabo, enfim, toda a região dos lagos, tá bom? Deus seja louvado, beijo grande para todos vocês, Deus vos abençoe muitíssimo e até amanhã, meio-dia. Lembrando, terminou aqui agora, estou colocando o cartaz para você com o link para inscrições do seminário da semana que vem, conteúdo inédito, nunca fiz um evento online, é a primeira vez que eu estou abrindo uma turma para estar aí com as pessoas, meu Deus, para estar com minha audiência, estar com as pessoas que amam meu ministério, é a primeira turma, vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e vai ser super legal, mas a primeira, eu queria muito que você estivesse comigo, tá bom? Beijo grande, gente, tchau, 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 tchau.